Salve Deus, um privilégio falar desse grandioso Espírito iluminado. Cota 108. Nossa Mãe Clarividente em Cristo Jesus, carinhosamente conhecida por todos nós como Tia Neiva. Tia Neiva foi um espírito que encarnou no Nordeste do Brasil, Propriá Sergipe, vinda de uma família rígida, né, de pais rígidos. Se desenvolveu a sua infância no Nordeste, sua adolescência e chegou à sua juventude. Teve o seu primeiro amor, só que foi impossibilitado de viver este grande amor devido a uma rixa que o pai tinha com este rapaz, que ela se apaixonou. E o pai a proibiu de casar com este. E naquela época, os filhos eram muito obedientes aos seus pais. Então, ela abdicou-se desse amor. E logo em seguida conheceu um outro rapaz que também tinha uma história parecida com a dela, que ele também tinha um grande amor, uma outra moça. Só que também não podia viver esse grande amor porque ela estava diagnosticada com câncer terminal. Então eles dois desenvolveram uma grande amizade, um carinho e resolveram casar. Casaram, tiveram 4 filhos. Logo em seguida, essa mulher que esse esposo dela era apaixonado veio desencarnar e ele se entregou ao álcool, né? Bebeu muito e também veio a desencarnar logo em seguida de cirrose hepática. Então a tia Neiva ficou viúva, muito nova, com 4 filhos para criar. E como guerreira que era, tinha um grande amor pelos seus filhos e ela foi enfrentar o mundo para dar uma boa condição de vida para os seus filhos e cuidar e honrar, né? Então, ela aprendeu a fotografia, abriu uma loja de fotos, Foto Neiva, o nome da loja, mas logo em seguida também teve que fechar, porque naquela época usava uma química no laboratório para revelar essas fotos e não tinha muita proteção. Então ela apresentou alguns problemas de saúde. O médico aconselhou ela que fechasse a loja de fotografias para não agravar seu estado de saúde. Assim ela foi viver uma chácara. Então nessa chácara ficou por algum tempo, mas saiu devido que foi um rapaz com problemas mentais morar lá próximo. E esse rapaz apaixonou pela tia e chegou a uma vez até a tentar quase ferir o filho dela. Uma noite ela foi pega de surpresa por este homem com um facão próximo à cama dela e já ia deferir golpes no filho dela. Ela interviu com a proteção da espiritualidade e conseguiu. Então ela teve que mudar dessa chácara. Então ela vendeu a chácara trocando por um caminhão. E aí foi aonde que ela foi a primeira profissional habilitada, mulher, né, no Brasil. A primeira mulher habilitada profissionalmente no Brasil. A primeira caminhoneira do Brasil. E naquela época enfrentou vários preconceitos, né? Porque uma mulher caminhoneira, inclusive o pai não aceitou, inclusive os pais do falecido esposo dela também não aceitou. Então ela teve que lutar contra o preconceito de ambas as famílias que poderiam apoiá-la, mas naquela época era muita ignorância. Então ela teve que enfrentar tudo isso. E logo também veio abrochar a mediunidade da tia Neiva. Então primeiro ela ficou alguns dias adormecida e chamaram padres, pastores, médicos para tentar reanimá-la e sem sucesso. Então o parente dela chamou uma benzedeira
Essa benzedeira deu um passe na tia e reanimou. Ela voltou a si e essa benzedeira aconselhou a ela a desenvolver a mediunidade. Só que ela era uma católica apostólica romana e seguia ali afinco a sua fé. Então ela não aceitou isso. Continuou a vida, só que já tinha essa missão para ela. E então a vida começou a ficar muito difícil para ela em todos os campos. E ela lutando ali, lutando, e a mediunidade cada vez mais aflorando. Chegou a ser amarrada pelos filhos, né? Porque ela incorporava, mas não tinha noção de que estava incorporada, e os filhos também não tinham noção de que ela estava incorporada ou passando por um transe. Então chegou a ser mal compreendida, a ser taxada como louca, até por muitos, mas pela incompreensão da sua mediunidade, de não entender. Então, logo em seguida, foi orientada que ela buscasse casas espíritas, mas ela, sem muito querer, mas sem entender os fenômenos que aconteciam, ela teve que ir para se ajudar. E foi por muitas casas espíritas, passou por muitas casas espíritas procurando ajuda. E muitas das casas espíritas que ela passava fechavam, devido à mediunidade que ela tinha e a missão, né, que ela teria que trazer, que era o Vale do Amanhecer. Então ela começou a frequentar as sessões espíritas, onde apresentou alguns espíritos. Os primeiros foi a Senhora do Espaço, que ajudou na doutrina da tia, para que ela compreendesse e aceitasse a sua mediunidade. Também a vovó Marilu, o Pajão de Enoque, o Pajé, foram as primeiras entidades que a tia teve contato antes de conhecer o nosso centro, que é o Pai Santa Branca, o nosso guia espiritual, o nosso pai, que apresentou para ela, em uma época quando ela estava dirigindo seu caminhão com os seus filhos. Então ela freou bruscamente esse caminhão porque ela viu uma grande luz. Ela era portadora da clarividência, uma mediunidade que não foi desenvolvida nessa encarnação. A tia teve várias encarnações e na maioria das suas encarnações ela foi clarividente. Então a clarividência da tia é uma clarividência transcendental. E devido a essa mediunidade, ela tinha uma grande missão, juntamente com o nosso Cristo, né? O Cristo caminheiro da vida eterna. Então a tia freou bruscamente esse caminhão, vendo essa luz, e de dentro dessa luz o Pai Santa Branca saiu e apresentou para ela. E dali em diante as coisas começaram a melhorar para ela, porque o Pai Santa Branca incorporava e esclarecia muitos dos fenômenos que aconteciam com ela. Começou a atender na sua casa, mas a espiritualidade sempre orientando para que ela não fizesse na casa. Então, tinha que procurar um local para ela desenvolver essa mediunidade, desenvolver esse trabalho. Então, foi aí que ela foi para Brasília, e em Brasília, em Planaltina, ela fundou primeiramente a UESB, União Espiritualista Seta Branca. E depois foi desenvolvendo e foi crescendo e virou o Vale do Amanhecer, onde veio as falanges, vieram os missionários, vieram o mestrado, vieram as consagrações, iniciação, elevação, centúria. E o Vale do Amanhecer se fez, esse pronto-socorro universal, essa casa transitória do Pai Santa Branca, da Mãe Ara, de Nosso Senhor Jesus Cristo, de Águila Cotaí 108, que com seus olhos
sempre olhou para cada um dos seus filhos com a mais doce ternura, com o mais doce amor. E o maior de todos, o seu olhar de acreditar no potencial de cada jaguar, na capacidade de cada um dos seus filhos. E é este olhar que eu convido quando eu convido as pessoas a conhecer Tia Neiva, Águila Cotai 108, eu convido eles que eles vejam a doutrina do amanhecer com os olhos da nossa mãe clarividente. Que olhe para cada um dos jaguar com esse olho, com esse olhar de nossa querida Tia Neiva. Esse grandioso espírito. É um pouco do que eu pude falar aqui nesses breves minutos. E obrigado pela oportunidade.